Fala galera, beleza? Nessa aula de hoje eu vou explicar para vocês como decidir qual edital focar. Então, se você está na dúvida entre focar no edital A ou no edital B, eu vou explicar aqui quais as variáveis, como é que eu pensava, o que é que eu verificava na hora de escolher qual edital focar, beleza? Então, vou só colocar aqui o tema da aula. Fixar aqui e já já a gente começa, pessoal. Beleza. Então é o seguinte, né? O que foi que motivou essa live aqui? Eu recebo essas perguntas, eu percebo também que vários outros especialistas em concursos, né, também recebem esse tipo de pergunta, né? O aluno concurseiro vai e manda pra gente: "Ah, tô em dúvida, foco no concurso A ou no concurso B? Ah, eu foco no ISS Aracaju ou na Cefaz Ceará? Ah, eu foco nesse ou nesse?" Enfim, fica perguntando, né? E aí eu tive até uma conversa com o professor Ramon, que ele também recebe muitas essas perguntas. E aí, assim, pessoal, a resposta, a gente dar essa resposta para vocês, né? Ela é praticamente impossível, porque envolve muitas variáveis, precisaria saber várias coisas, né? E em segundo lugar, isso é terceirizar a responsabilidade de vocês, né? Então, assim, a responsabilidade da decisão, da escolha, seja para o bem ou para o mal, é de você, é quem escolhe. Então, você ficar terceirizando isso, não adianta, né? Mas assim, pessoal, para também não ficar respondendo para vocês só depende, tem que saber mais tal coisa, essa decisão é sua, para também não responder só isso, eu resolvi então fazer essa live aqui e aí já vou ajudar aqui a vocês e depois quando outras pessoas me perguntarem isso na caixinha de perguntas, vou encaminhar para essa live, né? Quem estiver assistindo a gravação, inclusive, talvez seja por esse motivo. Beleza, pessoal? Então assim, aqui, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer o que é que eu fazia, né? Nos meus 5 anos de concurseiro, eu fui montando, vamos dizer assim, essa estratégia de saber escolher, né? Não estou dizendo que é a melhor, mas foi o que funcionou para mim. E mesmo depois de aposentar das canetas, é o que eu vejo, que eu indico para os meus alunos, né? E que tem dado certo. Beleza? Antes então de começar especificamente falando aí sobre as variáveis que você tem que considerar, eu quero dizer o seguinte, né? Isso aqui que eu vou falar depende de algumas premissas, né? Então assim, se essas premissas que eu for falar aqui você não tiver seguindo elas, então sinto muito, já pode até sair daqui porque não vai funcionar para você, né? Primeira coisa, qual é a premissa aqui que eu vou considerar? A primeira delas é que você é um concurseiro escada, né? O que é que significa isso? Significa que você é aquele concurseiro que pretende entrar no serviço público, né, e continuar estudando degrau por degrau. Ou seja, primeiro foque em entrar ali num concurso de entrada, né, um concurso ali que paga menos, mas já vai entrar no serviço público, e depois continue estudando já para um concurso intermediário, que talvez já pague aí próximo dos 10 mil, ou quem sabe até mais, e vai querer continuar estudando para passar num concurso melhor ainda, no topo do serviço público. Obviamente ninguém é obrigado a querer chegar no topo, até porque isso envolve alguns locais específicos que talvez você não queira morar, mas você está seguindo essa estratégia do concurso escada, né? Ou seja, você não é aquele concurseiro sniper, né? Aquele cara que faz apenas um único concurso específico e ele só quer aquele, porque se você é o sniper você não tem escolha, você não tem o que escolher, você já escolheu, né? Apesar de eu não recomendar isso, mas essa é a primeira premissa, né? Você é o concurseiro sniper. Desculpa, o concurseiro escada. A segunda premissa aqui é que você já definiu a sua área, né? Essa live aqui não é sobre como escolher sua área, né? Para alguns escolher a área é fácil. Para mim, eu sou formado em TI, foi fácil escolher a área de tecnologia da informação. Para outras pessoas vai ser um pouco mais difícil, né? Tem gente que fica fazendo concurso em mais de uma área. Às vezes o cara faz um concurso da área policial, e depois faz um concurso de volta para a área de TI, aí depois faz um concurso da área fiscal, né? Se você está fazendo concurso de várias áreas, infelizmente você já começou bastante errado. Eu recomendo que você escolha uma área, né, e foque nela pelo menos até ter ali um cargo intermediário. Então, premissa 2, você já tem uma área, seja área de TI, área policial, área fiscal, mas você já escolheu essa área, né? E aqui, pessoal, a terceira premissa é o seguinte, né? Quando você tiver que escolher, né? Eu estou com dúvida entre o concurso A, B e C.
Quando você tiver que escolher, se você tá na dúvida, né? Tipo, uma dúvida a ponto de você considerar aquela opção, então uma coisa é certa. A primeira coisa é o quê? Muito provavelmente então é porque são opções boas, né? E aí por isso que você está na dúvida, você está considerando, né? Porque aquela, se for um concurso que você já tem uma certeza grande que é aquele, você não estaria com a dúvida. Mesma coisa se for um concurso que você sabe que não quer aquilo, você nem considera ele, né? Então assim, se você está considerando uma dúvida entre duas, três opções de concursos para focar, né, que seja, isso significa que provavelmente todas as opções são boas, né, talvez com pequenas variações, mas são boas, né? Então assim, não vai ter certo ou errado, né? O importante é você escolher, né? O errado, o que é o errado, né? Já começando logo dizendo que normalmente a galera erra, né? O que é o errado? O errado é a pessoa não escolher, né? Ela fica naquela dúvida, fica remoendo ela, e ela passa vários dias e conversa com fulano, conversa com cicrano, manda a pergunta no Instagram para todo especialista de concurso que ela conversa, e aí cada um diz uma resposta e no final das contas a pessoa continua sem decidir e o tempo vai passando. Isso sim é um erro, você demorar a decidir. Por quê? Porque aí nesse tempo, enquanto você estiver nessa dúvida, você não está focado. Se você não está focado, você está sendo menos eficiente no seu estudo, né? E aí qual é o outro erro que a galera às vezes também comete? É de escolher as duas ou as três opções, por exemplo. Ah, eu estou em dúvida se eu vou fazer ISS Aracaju ou Cefaz Ceará. Aí o que a pessoa faz? Ela não decide por um. Ela vai e estuda por dois. Não, eu vou conciliar aqui os dois editais, né? Eu vou fazer um planejamento que eu abarque esses dois editais, vou estudar para um, para o outro, mesmo que tenha coisas específicas, tem a galera que faz isso, né? Eu digo logo isso, para mim, dificilmente alguém vai me convencer de que conciliar editais é a melhor opção em termos de eficiência, em termos de chance de aprovação, né? Eu estou aqui para quem quer ser aprovado e focar em uma opção e ter o máximo de chance. Se você quer só estudar por estudar, aí você estuda até por 10 editais. Mas para mim, principalmente se você for iniciante, se você for intermediário, esse negócio de estudar para mais de um edital é furada. Se você é avançado, também não recomendo que você concilie. Escolha um, vá estudando um de cada vez, né? Então, pessoal, resumindo, a terceira premissa é o quê? É a que você vai fazer um edital de cada vez, né? Você vai estudar focar em um edital por vez, mesmo que tenha mais de uma opção, mas você vai estudar em um. Estudar focado em um. Isso não quer dizer que você não possa fazer outras provas, né? Não, fazer a prova não é o problema. O que eu estou falando aqui é de estudar focado, ou seja, pegar aquele edital, aquele conteúdo, aquela banca, aquelas regras, né? Porque cada edital tem ali os detalhes de pontuação, etc., que muda a forma de estudar. Você vai pegar um e vai focar nele. Se você vai fazer outras provas, não tem problema. Eu até recomendo que você faça também outras provas. Mas focar, você foca um edital de cada vez. Escolhe, foca, faz a prova. Depois da prova, escolhe o próximo para focar, foca, faz a prova e assim vai, né? E outra, o que eu vou falar aqui, quando você decidir, não quer dizer também que é uma decisão definitiva e nunca mais você vai poder mudar de ideia. Não, né? Porque assim, tem coisas nos concursos que estão fora do nosso controle. Então, por exemplo, eu, em determinado momento, usando aqui a estratégia que eu vou explicar para vocês, eu, na minha época de concurseiro, eu decidi estudar para CLDF, Câmara Legislativa do Distrito Federal, concurso muito bom, já estava previsto ali em 2017, já assim mais forte. Enfim, decidi focar nele. Foquei, bufo lá, estudando. E aí o que foi que aconteceu? O edital saiu, mas foi impugnado, teve um problema lá junto com o Tribunal de Contas, aí teve que refazer todo o processo de contratação de banco, ou seja, a prova demorou mais ainda, né? Então, assim, aconteceu uma coisa fora do meu controle, né? Tava ali tendo a prova, eu tava estudando, tava indo bem, tava focado, e aconteceu isso e a prova foi adiada, né? E ao mesmo tempo, qual foi a outra coisa que apareceu? Apareceu um edital na minha cidade, um edital muito bom, analista judiciário, não era tão bom quanto a CLDF financeiramente, mas era na minha cidade, né? Então acaba que compensava as coisas. E eu fiz a minha análise e vi, não, nesse caso aqui, entre CLDF e esse edital, usando o meu método, eu resolvi
focar nesse outro, no caso era o edital do TRF, Quinta Região, foi final de 2017 esse edital, né? E aí eu fiz também na época o TRT, Sétima Região, que também era na minha cidade, né? Fortaleza, Ceará. E, enfim, e depois dessas provas eu voltei a estudar para CLDF. Então, assim, você toma a decisão, o correto é tomar a decisão. Nem essa de focar, de conciliar editais, nem essa também de ficar na dúvida, né? A pessoa fica na dúvida e não escolhe e fica cada vez mais pegando informações e querendo a opinião de várias pessoas, aí vai passando os dias e essa pessoa não foca, né? Então isso daqui eu já corto logo pela raiz. Se você não concorda, eu vou tentar até o final dessa live ali lhe convencer. Se você continuar não sendo convencido, sinto muito. Então vamos lá, pessoal. Essas variáveis agora que eu vou mostrar aqui para vocês, né, do que é que eu analisava, eu analisava tal coisa para decidir. Essas variáveis que eu vou mostrar aqui, ela é uma junção entre características objetivas e características subjetivas, né? Então o que é que eu quero dizer características com objetivas? É uma característica que independe da pessoa. Então quando eu digo que uma das coisas que eu analisava era o salário, né? O salário do edital é uma característica que independe se quem está analisando sou eu, ou se é, por exemplo, aqui o Flávio, ou se é, por exemplo, a Paloma. Enfim, o salário do edital é o mesmo, né? Agora, qual é, por exemplo, uma característica subjetiva? É o quê? Aquele salário interessa a mim, Yuri? Então, eu, por exemplo, se eu já estava no meu concurso, por exemplo, na época eu estava no TCE Ceará, né? Então eu já ganhava ali bem. Quando saía um edital que pagava mais ou menos o mesmo tanto, ou às vezes até pagava assim um pouquinho a mais, mas pouca coisa, para mim, Yuri, não valia a pena, né? Na análise, né, da objetividade do salário. O salário é X, mas na subjetividade aqui, Yuri, vale a pena esse valor X para ele? Não valia. Então não estudava. Mas aquele mesmo valor de X, com certeza valia a pena para uma série de outras pessoas, por exemplo, pessoas que nunca tinham passado em concurso público. Então, assim, essas análises envolve essas características objetivas e subjetivas, né? Por isso que quando alguém chega para a gente na nossa caixinha de pergunta e diz, eu foco no ISS Aracaju ou na Cefaz Ceará. Pô, como é que eu vou saber? Porque assim, eu sei todas as características objetivas desses editais, né? Eu sei qual é o conteúdo, sei qual é o salário, sei qual é a cidade, sei, enfim, várias outras coisas. Agora, as subjetivas, né? Faz quanto tempo você estuda? Você mora onde? Já está no concurso ou é o primeiro concurso? Enfim, essa série de coisas são coisas que eu não vou conseguir ajudar, né? Eu consigo ajudar meus alunos de mentoria, porque eu conheço eles, converso com eles, né? Mas para o pessoal geral, não consigo, né? Então, assim, saibam que essas várias variáveis têm essa característica objetiva e subjetiva, né? Então, beleza. Qual é a primeira... uma variável que, na verdade, é uma grande variável que se subdivide em várias outras, né? É o que? A sua chance de aprovação, né? Então, se você tem ali o edital A, o edital B, o edital C, né? Mas eu vou focar aqui só em como se você tivesse só dois, o edital A e B. Então, a primeira coisa que você vai avaliar é a sua chance de aprovação, né? Por que eu considero isso? Porque, beleza, se aqueles editais lhe interessam, o ideal é você focar em qual? É focar no que você tem maior chance de aprovação. Afinal, você está estudando para passar e não estudando por estudar, né? Eu sei que todo mundo quer já passar no primeiro concurso e aposentar as canetas e nunca mais estudar. Óbvio que todo mundo quer isso, né? Mas na prática isso é mais difícil. E aí lembre-se que você está aqui na concurso escada, né? Então, assim, essa é uma premissa aqui desse método. Então, assim, concurso escada, pode ser que o resultado aqui da avaliação dê um concurso que não é aquela opção que se você passar, você vai aposentar as canetas, mas não tem problema, porque você é concurseiro escada, você vai passar ali num concurso que já é bom, mas não é o que você pretende aposentar, e você continua estudando. Não tem problema, você vai conseguir estudar com muito mais calma e com muito mais confiança, já que você teve essa aprovação intermediária, né? Então, assim, óbvio que essa chance de aprovação, né, como medir isso, é algo meio difícil, né? Vou dizer aqui mais ou menos como é que eu fazia, mas no final das contas, isso é o que? É um gerenciamento de riscos, né? Quem estuda para a área de TI, ou até para outras áreas, costuma cair a ISO 27005, que trata sobre gerenciamento de riscos e segurança da informação. Mas ali a base se aplica também aqui. Então, você vai identificar quais são os riscos, você vai analisar aí
quais são as chances e vai fazer uma escolha, né? Um algoritmo aí de avaliação dos riscos para saber qual é o que tem mais chance, qual que tem menos chance, que eu vou explicar aqui mais ou menos como é que eu fazia, né? E aí vai dar a resposta, né? E assim, pessoal, como eu falei, quando sair a resposta, não quer dizer que quando der o resultado, tipo A e B, aí você fez aqui o que eu disse, aí deu o resultado concurso B. Quer dizer que quando der o resultado concurso B, você vai estar 100% convencido, realmente é o B, esse é o melhor, esse é o que eu tenho que fazer? Não. A dúvida vai permanecer. Você está na dúvida entre o A e o B. Você vai fazer aqui o que eu disser, e aí vai dar um resultado, por exemplo, resultado B. Você vai continuar na dúvida. Porém, lembra aqui da premissa que eu falei. O errado é você continuar na dúvida e permanecer querendo achar qual é o melhor do melhor, qual é o detalhe que escapou, e aí o tempo vai passando e você acaba não focando. Não, quando der o resultado, você vai focar na opção que deu ali o resultado e a outra, esquece, como se nem existisse aquele edital, né? E segue a vida, né? Obviamente, como eu citei já no início, depois de um tempo, as circunstâncias podem mudar e você pode reavaliar sem problema, né? Só também não fique reavaliando todo mês, mudando de edital, né? Então, beleza. E aí, então assim, chance de aprovação. Variáveis que você vai ver. Salário, né? Salário, por um lado, é uma coisa boa, porque quanto mais alto, melhor para você, porque todo mundo aqui quer ganhar um salário bom, né? Só que, por outro lado, quanto mais alto o salário, maior também, ou melhor, quanto mais alto o salário, maior a qualidade da concorrência. E aí, se a qualidade da concorrência é maior, significa que para você vai ser também mais difícil passar, né? Mas essa é uma variável, né? Qual a outra variável que eu recomendo você utilizar? A cobertura do edital. O que é que eu chamo de cobertura do edital? Quantos por cento ali daquele edital você já viu? Então, o edital A tem tais conteúdos, eu já vi 70%. Né? O edital B tem tais conteúdos, mas eu vi só 30%. Então, é uma variável, né? Obviamente, quanto maior a cobertura, maior a sua chance de aprovação, né? O que mais que eu recomendo? Quantidade de vagas, né? Obviamente, quanto mais vagas, maior a sua chance de aprovação, porque aí maior a chance de você ficar dentro das vagas, né? E assim, pessoal, o pessoal às vezes tem medo assim de um concurso que tem poucas vagas, né? Aí acha, pouca vaga, então vai ser muito difícil. Ou então que tem muita vaga é tranquilo. Não, pessoal, lembre-se, a principal variável é o salário, né? Eu sei que tem outras coisas que influenciam, mas pode ter certeza que a principal é o salário. Então, um concurso como, por exemplo, uma Cefaz Ceará, mesmo que ela tenha 15 vagas, vai ser difícil, né? E aí outro concurso pequeno, concurso inicial que paga pouco, mesmo que tenha uma vaga, mas vai ser mais tranquilo, né? Então, assim, não façam essas análises muito preto no branco, né? Porque tem gente que faz essas análises e simplesmente considera assim, se tem muita vaga, eu faço. Tem só uma vaga, então não vou, né? Não façam isso. Eu já fiz uma série de concursos que tinha só uma vaga, né? Ou um cadastro reserva, enfim. Essa não é a única análise para vocês fazerem, né? Outra coisa que eu considero, acho que vocês devem considerar, né? Eu considerava também, a familiaridade com a banca que vai fazer o concurso, né? Então, se o concurso A vai ser, por exemplo, a banca FCC e o concurso B vai ser outra banca, a banca CESP, por exemplo, se você tem mais familiaridade com a banca FCC, porque você fez mais questões ou concursos anteriores, você fez mais dela, ou porque você gosta mais da forma que a banca FCC faz as provas, então quer dizer que o concurso da FCC tem ali um pontinho de vantagem, vamos dizer assim, né? E aí vocês estão vendo, pessoal, que aqui eu estou dando várias variáveis, né? E aí uma traz vantagem, outras não. Vocês vão ter que fazer um compilado dessas variáveis, né, na hora de decidir. E aí eu vou dizer como uma forma aqui que eu usava para vocês compilarem isso e decidir. Só um minutinho. Voltei. Então, essa variável é a familiaridade da banca, né? E outra coisa também, não tenho familiaridade com nenhuma banca, mas se o seu concurso for uma banca mais conhecida, como FCC ou CESP,
e o outro, a outra opção for uma banca desconhecida, né? Ou seja, ou uma banca que não faz muitos concursos, então a banca mais conhecida tem uma prioridade, tem uma relevância maior nesse caso. Por quê? Porque se ela é mais conhecida, o conhecimento da banca que você vai ter, né, vai se aproveitar para outros concursos que muito provavelmente aquela banca vai continuar fazendo. Beleza? Outra variável que eu recomendo vocês utilizarem é o seguinte, né? Lembra que eu falei, né, que uma premissa é estar em uma área. Você tem que ter escolhido ali a sua área, né, de qual concurso você vai estudar. Então, uma variável que eu recomendo que você utilize é o que eu vou chamar aqui de aproveitamento de assuntos, né? O que é isso? Do edital que você está analisando, quantos por cento ali mais ou menos, né? É óbvio que essa porcentagem você não vai calcular ali no número, né? É uma ideia. Quanto daquele edital, dos assuntos, né? Das disciplinas dos assuntos, você vai aproveitar para outros concursos da sua área? Então a gente sabe que tem edital que ele vem assim bem basicão, bem núcleo, ou seja, aquele edital que 90% dele é cobrado nos demais concursos da sua área. Já tem edital que é bem menos, né? Claro que por você estar estudando para uma mesma área, existe ali aquele tronco que praticamente sempre cai. Mas tem edital que cobra praticamente todo desse tronco, né, desse núcleo, tem outros que destoam mais. Então, por exemplo, esse concurso da Cefaz Ceará para a área de TI, pelo menos, inclusive também para a área geral, mas para a área de TI, veio bem distante, né? Veio uma série de assuntos e disciplinas que você não vai aproveitar para outros concursos de TI, né? Já um concurso, por exemplo, de analista judiciário, né? Principalmente aí se for das grandes bancas como o CESP ou FCC, já costuma cair ali o basicão do que cai em quase qualquer concurso de TI, né? Português, administrativo, constitucional, governança, ali os assuntos básicos de desenvolvimento, de engenharia de software, banco de dados, de rede, né? Mas aquele basicão ali que inclusive é o que normalmente a gente estuda na faculdade, né? Óbvio, pessoal, que todo edital tem suas peculiaridades, tem suas diferenças, né? Mas reparem que tem aqueles que aproveitam mais coisas, tem aqueles mais específicos, né? Por exemplo, o edital do BRB tem lá uma série de conteúdos que você não vai se aproveitar para outros editais de TI. Né? Tem COBOL, quase nunca caí nada de COBOL, lá tem muita coisa de COBOL, desse mundo COBOL, né? Tem coisas específicas lá do DF, enfim. Ah, Yuri, significa então que eu não vou fazer o do BRB? Não, pessoal, isso é uma variável que você vai analisar, né? Depois você vai compilar essas variáveis e aí vai dar a decisão, né? Inclusive, às vezes, o que torna difícil a decisão é justamente isso. A pessoa ela sabe que tem várias variáveis, mas não sabe, né, como encaixar todas elas para dar a melhor opção. Beleza? E aí, pessoal, outra variável que eu acho também que é bom considerar é a seguinte, né? Você quer trabalhar com aquilo, né, com aquela atividade, naquele órgão, porque ou algum deles você brilha mais os olhos, né? Pô, eu sempre quis ter esse cargo aqui ou trabalhar nesse órgão. Enfim, é uma coisa a se considerar também, né? Eu, pelo menos, considerava e eu recomendo que você considere, né? Então, por exemplo, teve uma vez que eu tive que fazer uma análise entre o concurso, era o concurso de perito de TI da Polícia Federal e eu esqueci agora qual era o outro concurso. Mas eu sei, assim, que o concurso de perito de TI da polícia, ele obviamente tinha outras variáveis que deram uma nota negativa para ele, mas uma das notas negativas também de perito de TI que fez com que eu não quisesse focar nele foi porque eu não me via, né, eu e Yuri, eu sei que tem várias pessoas que é justamente o contrário, que gosta da área policial, etc. Né, assim, de perito, gostaria de trabalhar com perícia de TI, mas eu não me via, né? Ainda mais que tinha o TAF, né? Que é a prova de atividade física. Eu achava na época que não, talvez até passasse, mas teria que me dedicar muito ao TAF. E aí, enfim, não quis, né? Mas, pô, você dizer não para um concurso de perito de TI, né? Um concurso que inicial já paga mais de 20 mil, são pouquíssimos concursos que faz isso, né? Concurso federal, né? Quem é que não quer dizer que é perito de TI da Polícia Federal? Né? O cara fica balançado. O cara dizer não para um concurso desse, eu sei que é difícil, né? Eu sei que muitos de vocês têm que fazer esse tipo de escolha, mas é o melhor, pessoal. Lembre-se que
Já dizia aquela música do Charlie Brown, né? A cada escolha, uma renúncia, né? Você está escolhendo ali focar em um edital, você está renunciando a todos os outros, está dizendo não para todos os outros, né? Óbvio, você pode ir fazer as provas, mas a sua chance de aprovação é quase nula, porque você não está focado nele, você vai estar focado em outro. Mas aquele que você focou, aquele foi o que você disse sim, você disse muito mais sim para ele, porque você vai focar toda a sua atenção, todo o seu tempo, toda a sua concentração naquele edital, naquele escopo, naquela banca, naquelas regras. Então isso vai fazer com que aumente bastante as suas chances nesse edital. Beleza? Outras coisas que também eu considerava, pessoal, né? Normalmente quando a gente analisa o salário, o pessoal analisa ali o salário inicial, limpo e seco, né? Óbvio que é o que chama mais atenção, é o que vem no edital, é o que os cursinhos normalmente falam, né? Mas é bom também analisar a carreira como um todo, né? O que é a carreira? Basicamente é o quê? É o salário inicial e os níveis que você vai subindo até o salário final, aquele que você vai ganhar no topo da carreira, né? Quanto tempo demora, né, para chegar nesse topo de carreira? Porque às vezes tem um concurso que o salário inicial é até melhor do que outro aqui. Porém, esse daqui às vezes tem uma carreira menor e que não acaba tão longe. Já esse outro que inicia menor, mas às vezes tem uma carreira maior com o tempo. Então, por exemplo, o concurso da CLDF e da ABIN. A carreira dos dois, a carreira inicial, o salário inicial da ABIN é até maior do que o da CLDF. Mas com o passar dos anos, a CLDF sobe e chega quase que 30 mil. Já a ABIN fica ali nos... Muito bom também, óbvio que todos esses valores, pessoal, são valores ótimos. Qualquer um dos dois, eu tenho certeza que muita gente está dizendo aqui, pô, a ABIN e a CLDF, qualquer um dos dois tanto faz. Mas nesse ponto específico do salário, né, convenhamos que todo mundo também quer ganhar o máximo possível. E nesse caso, o da CLDF no médio prazo, né, e não era nem muitos anos não, com poucos anos, a CLDF passava, né? E tinha outras vantagens, né? A CLDF é 30 horas, a ABIN era 40 horas. Enfim, você tem que analisar várias coisas, não é simplesmente uma coisa, né? E aí, na carreira, quando eu falo carreira, também envolve, por exemplo, os benefícios. Quanto é a carga horária, né? Tem concurso que é 40 horas, tem concurso que é 35, tem concurso que é 30, né? Então, pô, uma carga horária menor é melhor, né? Principalmente para quem está no início ou no meio da escada. Se você fizer um concurso ali de 30 horas ou 35 horas, mesmo que não seja aquele concurso dos sonhos para você aposentar, mas isso vai ajudar bastante você que quer continuar estudando, vai ajudar bastante você no médio e longo prazo, porque pô, você vai ter mais tempo para estudar, né? Eu, por exemplo, eu fiz uma escolha desse tipo na minha época de concurseiro. Eu estava na DataPrev, né? Foi no meu segundo ano de estudo, foi aprovado, demorei um pouquinho para ser chamado, mas porque eu fiquei no cadastro reserva, mas fui chamado. Só que aí, eu nesse meio tempo, né, continuei estudando, passei também no TCE, num concurso técnico, concurso também muito bom, mas a DataPrev pagava mais, né, porque lá na DataPrev eu era analista de TI, aí tinha benefícios, tinha participação nos lucros, enfim, somando tudo aqui, assim, do financeiro, né, daquela conta mais fácil, a DataPrev era melhor. Por que então que eu escolhi ir para o TCE? Né? Basicamente por dois motivos. Primeiro, porque no TCE era 30 horas, né? A data prévia era 40 horas, então na prática eu ficava no mínimo 9 horas lá, porque era 8 horas de trabalho, mais um de almoço. Já no TCE era 6 horas corridas, 30 por semana, 6 horas corridas, né? Então em um tomava 9 horas do meu tempo, né? Assim, do tempo mesmo ali de trabalho, que eu não poderia estar estudando. Claro, tem o trânsito também, etc. E no TCE eu ficava 6, né? 6 horas corridas, fazia às 7 horas, chegava às 7 da manhã, saía 13 da tarde, né? E também essa questão da carreira. O TCE começava menor, mas no médio prazo ele ultrapassava a data prévia. Então, assim, eu pensava, pô, além dessa vantagem das 30 horas para eu continuar estudando, mesmo se não der certo, né? Se nada der certo, tipo, se eu não passasse nenhum concurso e resolvesse aposentar as canetas no TCE, então no médio prazo seria melhor lá, né? Então, essa é uma coisa para se considerar, carga horária, né? E aí considera também auxílio, né? Tem
Tem órgão que tem só o auxílio alimentação, mas tem órgão que tem outros auxílios. Tem a Dataprev, por exemplo, para quem tinha filho, para cada filho ela dava um auxílio muito bom. Tem que avaliar esses incentivos que às vezes o órgão dá. Quem tem um mestrado, quem tem uma especialização, tem uns incentivos que aumentam mais. Então, assim, são coisas que você tem que considerar. Lato sensu, tudo isso é salário, né? Tudo isso é financeiro. Então, é algo que você vai considerar porque, pô, a gente quer ganhar melhor, quer ter mais benefício. Enfim. Outra coisa também para você analisar, né? Obviamente, todo mundo sabe disso, você tem que analisar o local de trabalho. Onde é aquele concurso, né? Porque, pô, o que é que eu e Yuri, na época que eu morava em Fortaleza, o que é que eu preferia? Eu preferia um concurso em Fortaleza, que era a cidade que eu morava, ou eu preferia um concurso, sei lá, em Brasília, né? Não que Brasília seja ruim, mas não era onde eu morava, né? A preferência era a cidade, ou pelo menos ali a região, né? Região Nordeste, porque aí se eu saísse de Fortaleza, mas pelo menos ficaria mais próximo, voo mais barato, mais rápido. Então, essa sim é uma variável a se considerar, mas claro, também não é a única, você também não pode ser aquele cara que eu só quero fazer se for concurso na minha cidade. Tem gente que pensa, não, eu não quero sair da minha cidade, só quero aqui. Só que às vezes, dependendo da cidade que você mora, você fica muito limitado, né? Então, se você morar em Brasília, beleza, porque aí tá vários concursos. Mas se você mora, às vezes, numa capital, se for uma capital, menos mal, né? Porque aí provavelmente vai ter lá os seus órgãos estaduais e alguns órgãos federais. Mas depois de um tempo, concursos melhores você vai ter que sair da sua cidade, né? Então, assim, eu recomendo um meio termo, né? Nem seja aquele cara que, eu só faço concurso se for na minha cidade, mas também não seja aquele cara que faz concurso no Brasil todo e, tipo, qualquer um que vier tá valendo. Porque aí você vai dispersar o seu foco. Mas, sim, o local do concurso influencia, né? Quando eu falo local, né, ou região, né, às vezes tem gente, tipo, o cara mora no sul, né? Eu tenho um aluno meu que ele quer fazer concurso no sul, não importa se é no Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Paraná, mas ele quer ir morar no sul, porque enfim tem os motivos dele, às vezes tem parente, etc. Então assim, mas pelo menos já é uma região maior, já vai ter mais opções, né? Outra coisa também que eu avaliava era a esfera do concurso, né? Então, o concurso ele é federal, ele é estadual ou é municipal, né? Em regra, assim, sendo bem simplista e mediano, em regra, um concurso federal é melhor do que um estadual, que é melhor que um municipal. Em regra, óbvio que você comparar, por exemplo, o concurso que eu estou hoje é um concurso estadual, mas é um concurso de auditor fiscal que tem uma série de outras vantagens. Então, é melhor do que muitos concursos federais. A grande maioria, inclusive, né? Então, assim, não é a análise isolada. Mas, em regra, o federal é melhor, os benefícios normalmente às vezes são melhores ou comparáveis. O fato de você, do seu patrão, vamos dizer assim, ser a União, né? E a União ela tem mais recursos, então dificilmente você vai sofrer com atraso de salário ou coisa desse tipo, né? Já órgãos estaduais já aumenta mais essa chance, né? Inclusive recentemente com a crise a gente viu alguns estados aí tendo algum problema para pagar servidor. Foi coisa pouca, né? Mas enfim, gera aquela insegurança, né? E órgão municipal também, né? E isso também se reflete no salário. Normalmente órgãos federais pagam melhor que os estaduais, que pagam melhor que os municipais, né? Outra coisa para você considerar, você vai para o regime estatutário ou CLT, né? CLT é normalmente ali empresa pública e sociedade de economia mista. Então, para quem é da área de TI, seria, por exemplo, Dataprev, Serpro, ou a empresa de TI do seu estado, né? Estatutário é o que você vai seguir o estatuto ali do ente. Então, é 8.112 para federal. No meu caso aqui tem uma lei específica, cada estado tem sua lei específica, né? Mas, em regra, o concurso que você vai ser regido pelo regime estatutário é melhor do que a CLT, né? Porque tem a questão da estabilidade no estatutário e outros benefícios a mais, né? Não que a CLT seja ruim, né? Acaba que na prática, mesmo o concurso CLT exige ali uma certa estabilidade, pelo menos uma estabilidade maior do que na iniciativa privada, né? A CLT normal da iniciativa privada. Então não é, como eu falei, pessoal, não é descartar as coisas, CLT é pior do que estatutário, então qualquer concurso CLT eu não vou fazer. Não é isso, pessoal.
Aí, no concurso do BRB, por exemplo, aí é CLT, porque o BRB, se eu não me engano, é uma Sociedade de Economia Mista, ou é uma empresa pública lá do DF, um dos dois, e do DF, do Distrito Federal, né? Mas não quer dizer que é ruim, né? É um concurso de 30 horas, paga ali um salário já bom, principalmente para quem está fora do serviço público, então é um ótimo concurso de entrada, né? Para quem é do DF, né? Daria até para se aposentar. Beleza? E aí a outra coisa que você vai considerar é qual poder aquele órgão se encaixa, né? Então é do executivo, é do legislativo, é do judiciário, né? Vou considerar aqui também Ministério Público e Tribunal de Contas como se fossem poderes, né? Por quê? Normalmente órgãos do executivo, em regra, na média, né, sendo bem geralzão, em regra, órgãos do executivo é pior, porque tem ali mais ingerência política, às vezes a carreira é mais fraca, é maior, tem a questão ali do governador, tem que cuidar de carreira, e é um orçamento, apesar de ser o maior orçamento, mas é um orçamento que é mais dividido, enfim, tem esses problemas em regra, né? Já o judiciário, ele é um poder menor, né? Então ele tem o seu próprio orçamento, a carreira costuma ser mais forte, Tribunal de Contas também, Ministério Público também, a regra é a mesma, né? Legislativo também, só que legislativo tem uma ingerência política maior, né? Legislativo é aquele órgão que, tipo, os seus chefes, que vão ser ali os deputados, né, vão trocar muito, é muita ingerência política. Então, assim, um órgão legislativo não é que seja ruim, mas nessa análise específica do poder, né, órgãos do Judiciário, do Tribunal de Contas, Ministério Público, na média, são melhores, né? Óbvio, como eu falei, pessoal, repetindo, tem que avaliar as outras variáveis, né? Então, eu hoje, por exemplo, eu estou num órgão do Executivo, que por esse critério aqui é pior, mas por vários outros critérios, ele é bem melhor do que outras opções que eu tinha e foi o que fez, na média, eu ficar aqui, né? Então, essas são as variáveis, né, pessoal? Então, você vai analisar o salário, a cobertura do edital, a quantidade de vagas, a familiaridade que você tem com a banca, o aproveitamento, né? Quantos por cento do edital você aproveita para outros concursos, o quão você gostaria realmente de trabalhar, de exercer, né, aquele cargo. Você vai analisar a qualidade da carreira, essa carreira aqui, o inicial, o final, quanto tempo demora, os benefícios, o poder é esse, é assado, a esfera, esse é estadual, esse é federal. E beleza, aí como é que eu recomendo que você faça isso, né, para ajudar na decisão. Você vai criar ali uma matriz. Para quem já estudou lá ISO 27005, é basicamente isso que se faz, né? Você lista os riscos e aí você coloca um valor para a probabilidade de acontecer aquele risco e para o impacto, né? A ideia é parecida. O que é que você vai fazer? Você vai fazer coluna, cada coluna você vai colocar as variáveis que você quer considerar, né? Então, você pode colocar aqui, diminuir as variáveis ou aglutinar, né, algumas dessas variáveis. Então, por exemplo, o salário, a carreira, você pode botar como uma variável só. Mas normalmente essa variável acaba que é a principal, né? Então talvez seja melhor dividir um pouco entre salário inicial, salário, carreira total. Enfim, façam essa matriz, cada coluna vai ser essas variáveis que você vai analisar. Cada linha são as opções, né? Uma primeira linha é o edital A, segunda linha o edital B, terceira linha o edital C. Não recomendo que não faça com muitas linhas, né? No máximo 2 ou 3. E aí você vai, depois disso, dar um peso, né? Cada variável você vai dar um peso, um número que indica o peso. Assim como nas provas de concurso que a gente faz, tem conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Conhecimentos básicos tem um peso 1 e conhecimentos específicos tem peso 2. Não tem isso, né? Dê um peso para aquelas variáveis. Peso 1, peso 2, peso 3, peso 4. Você vai dar um peso maior para as variáveis que têm mais importância para você. Então, por exemplo, quem quer ficar na sua cidade, né? Tipo, não, eu tenho uma preferência muito grande por ficar na minha cidade ou próximo da minha cidade, mas tem essa outra opção aqui que, por um lado, é mais distante, mas paga um salário melhor, por exemplo, e aí você está considerando ela. Enfim, mas se a localidade foi importante para você e para sua família, dê um peso maior para a localidade, né? E aí isso você vai
você vai equilibrando, né? Dá um peso maior para a variável que você acha melhor e um peso menor para a variável que você quer avaliar, mas que não tem tanta importância assim. Então, por exemplo, a variável aqui de gostaria de trabalhar com aquilo, né? Foi uma das variáveis que eu considerei aqui. Você realmente quer trabalhar com isso? Você brilha seus olhos? Se aquilo não for muito importante para você, tipo, não, estou preocupado mais com onde eu vou morar ou qual salário eu vou ganhar, independente do que eu vou trabalhar. Então, deu um ponto menor, um peso menor, ou nem considere essa variável na sua avaliação. Então, beleza. Fez a matriz, né? Linha, coluna, deu lá os pesos. O que, é que você vai fazer? Você vai dar uma nota eu recomendo dar uma nota de 0 a 10 ou 1 a 10, né? Para cada cruzamento, né? Então, você vai analisar o edital A e a variável salário, por exemplo, né? Aí você vai dar uma nota. Esse é edital A. Qual a nota de 1 a 10 para esse salário? Né? O edital B. Qual a nota de 1 a 10 para esse salário? Obviamente o salário, normalmente o que a gente quer é um salário maior. Então, se o salário do edital A é maior do que o do edital B, você vai dar uma nota maior para o do edital A. E aí vai calcular essa nota com base na proporção. Beleza? Então, por exemplo, o salário do edital A é o dobro. Então, eu vou dar o edital A eu vou dar o 10, o edital B eu vou dar a nota 5, por exemplo. Né? E aí você vai dando essas notas de 1 a 10 para cada interseção dessa matriz. Beleza? E aí ela vai dar lá todas as suas notas. E aí depois, o que, que você vai fazer? Você vai usar os pesos, né? Porque teoricamente, se não tivesse peso, você simplesmente somava, né? Somava a linha de cada edital e o que desse a maior nota, você seria ali a melhor opção. Mas aí tem os pesos justamente para você fazer um cálculo ainda melhor. Então, dado esses pesos, você vai multiplicar o peso com a nota. Né? Antes de somar os valores da linha, você multiplica o peso daquela variável, daquela coluna, com a nota que você deu. Então, o edital A, na coluna salário, tem peso 5, por exemplo, porque o salário para mim é muito importante. E aí o edital A você deu a nota 10, então você vai pegar 10 e multiplicar por 5. O edital B eu dei a nota 5, então você vai 5 e multiplicar por 5, que é o peso. E aí você vai fazer todas essas multiplicações e aí só depois você vai somar as linhas, né? Seja 2 ou 3 linhas. E aí vai ver qual foi a que deu a maior nota. Né? O que tiver dado a maior nota é, usando esse método aí matemático, né, para dar um pouco mais de objetividade à escolha, é o melhor. Como eu falei, depois que der o resultado, você vai continuar na dúvida, né? Mas siga em frente, né? Ou então, mesmo depois de fazer isso, você sentiu que não, o meu coração, né, a minha intuição diz que o melhor, na verdade, não é essa daqui, é a segunda posição, né? O segundo lugar que deu. Então, siga a sua intuição, né? Esse método aqui é mais para dar um norte, para pelo menos você ver se o valor objetivo está batendo com a sua intuição. Mas siga, galera. Né? Como eu falei, o errado aqui é não escolher. O errado é ficar demorando muito para tomar a decisão ou você conciliar, né, os editais, estudar a união dos editais, vai ter que estudar muito mais coisa e aí vai diminuir suas chances de aprovação. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima.